Em minha opinião, estamos atrasados. Isto já devia ter acontecido, porque nós temos que cuidar, sobretudo, das crianças. E quem está aqui em jogo são as crianças, no sentido em que nós não estamos a falar de uma coisa que vai acontecer no futuro. Estamos a falar de pessoas que existem com estes pais e que precisam de ter por detrás aquilo que a lei deve fazer, é a sua proteção. Muitos argumentos são usados, as pessoas falam de um suposto desenvolvimento diferente de crianças que são educadas por pais do mesmo sexo. Não faz sentido nenhum. Os estudos estão aí. Quer dizer, já não faria sentido, os estudos só estão para mostrar uma coisa que é óbvia, porque toda a vida crianças foram educadas em todos os países, em todo o mundo, por pessoas do mesmo sexo, de sexos diferentes, sendo pais ou não sendo. Isto existe em qualquer realidade. O que acontece é que a formalização desta existência, o reconhecimento desta existência e, sobretudo, da existência do direito das pessoas homossexuais e não da criança, porque as crianças sempre tiveram esse direito e sempre se desenvolveram desta forma, nunca houve ninguém que se queixasse quando as duas pessoas que educavam a criança eram, por exemplo, duas tias ou dois tios de crianças que perderam os pais de outra forma, não é? Os pais que se organizavam de outra maneira. E estas crianças desenvolveram-se de uma forma absolutamente articulada, como não podia deixar de ser. Os humanos têm uma capacidade muito grande de adaptação, não têm uma só forma de crescerem. Portanto, mas de qualquer maneira os estudos foram feitos, existem estudos que provaram às pessoas que tinham muito medo de entregar crianças a pais, porque o grande problema é este, é dizer que são os pais das crianças ou as mães das crianças, pessoas do mesmo sexo, fizeram os estudos para que, evidentemente, os juristas não se sentissem penalizados ou desacreditados por toda a população em relação à entrega da parentalidade, não da possibilidade de educar. A possibilidade de educar sempre esteve aí. A entrega da parentalidade, do registro da parentalidade a pessoas do mesmo sexo. Esta é que é a questão em termos do medo social. Por isso a psicologia foi fazer muito trabalho, foi fazer investigação e é possível provar do ponto de vista científico, ou seja, com todo o rigor que a investigação nos permite dizer isto é assim, que as crianças que cresceram com pais do mesmo sexo têm um nível de desenvolvimento em todas as áreas do desenvolvimento igual às crianças que se desenvolveram, ou seja, os riscos são os mesmos, igual ao das crianças que foram educadas e crescidas por pais de sexo diferente. É evidente que este resultado era o resultado que era esperado. Quem coloca esta hipótese dificilmente teria outra resposta. Mas, para quem tinha dúvidas, estão aí os dados. Penso que agora, aqueles que querem legislar, e que naturalmente e que compreensivamente teriam algum receio, porque o que se trata aqui é de alguma transformação social. E na transformação social é preciso cada vez mais proteger as crianças. Neste sentido da proteção das crianças, é fundamental que o enquadramento legal previna aquilo que sim pode fazer mal às crianças, que é a agressão a que elas estão sujeitas pelos outros. E disto o Estado deve tomar conta. E o Governo deve tomar conta. Portanto, eu só quero congratular os nossos deputados e as pessoas que foram eleitas para tomar conta das leis que o país tem que promover e congratular por esta proteção que finalmente estão a fazer às crianças que são sujeitas à agressão da parte das outras e da parte da sociedade. Infelizmente a agressão ainda está. Portanto, é preciso lei. E é ao Estado que compete proteger. E se pensarmos nisto em termos económicos, o Estado gosta muito disto e gosta muito de pensar em números, é evidente que economicamente é muito mais sustentável não ter que tratar das crianças que foram vítimas de abusos sociais, portanto, de que eles são responsáveis, e em termos da saúde, provavelmente, em termos económicos, a saúde vai ficar também facilitada. E isto é um discurso que normalmente vende, não é? Isto é importante. O legislador também cuida disto, infelizmente, em vez de cuidar das pessoas. Portanto, também façam contas. As contas também ajudam neste sentido. Há uma questão que tem que ser levantada no caso de algum estudo poder apresentar como relação causal uma dificuldade de desenvolvimento da criança e o facto dos pais serem do mesmo sexo. Esta relação causal tem que ser mediada, é preciso perceber se esta criança, que é educada por pais do mesmo sexo, foi protegida do bullying homofóbico e não está a ter dificuldades de desenvolvimento por aquilo que os outros estão a fazer e, portanto, é nos outros que nós temos que intervir e não retirar os pais à criança e o direito que a criança tem.
Caso contrário, nós teríamos que pôr todas as crianças que são vítimas de bullying a não fazerem aquilo que elas fazem, e em muitos casos a ter a forma física que têm, para não serem agredidas. E eu não vejo discursos nesse sentido. Não vejo discursos a dizer, não, a criança tem que tirar os óculos porque senão os meninos vão agredi-la. Ou a criança não pode ter o nariz grande porque senão os meninos vão chamá-la de nariguda. Enfim, não pode ter a cor que tem porque os meninos vão atacá-la. Em princípio é ensinar os meninos a conviverem com a heterogeneidade, que é aquilo que caracteriza os humanos. E é aqui que todos nós devemos agir, e não o contrário, a criar mais guetos e a fechar possibilidades.